No Salmo 126, um dos salmos de romagem, um dos salmos que fala da alegria do povo de Deus. Mas antes de nós lermos, eu quero orar mais uma vez com você, pedindo para que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, iluminar os nossos olhos, amém? Para que a gente consiga compreender plenamente tudo que nós vamos ler e ouvir aqui agora. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por graça, por misericórdia, por bondade, Senhor, nos trazido até aqui. Senhor, nós somos falhos, pecadores, nós somos limitados. Por isso oramos a Ti, Senhor, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha iluminar os nossos olhos, abrir os nossos corações, nos trazer entendimento, clareza, Senhor, em cima do texto que vamos ler aqui hoje, em cima desse salmo. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, que venha nos transformar, que venha nos edificar, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja em nosso meio. Nós pedimos isso, precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler, irmão, Salmo 126. Diz assim o Salmo: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Esse é um salmo, meus irmãos, é um daqueles que é um dos preferidos dos cristãos, né? Um salmo muito conhecido, é um salmo que fala de restauração, é um salmo que fala de alegria, é um salmo que fala de júbilo, e a palavra de Deus constantemente nos convoca a vivermos assim, sempre alegres, apesar de qualquer circunstância. Muitas passagens do Novo Testamento falam sobre isso, né? A gente pode lembrar de Paulo lá em Filipenses 4:4, onde ele nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E esse desafio, meus irmãos, de permanecermos alegres em toda e qualquer situação, ela tem provocado os cristãos, através de toda a história, a buscar a Deus por orientação. De que maneira, meus irmãos, nós podemos viver sempre alegres, quando a vida, por exemplo, está cercada de dificuldades e de problemas, de adversidades, de conflitos, de angústias, temores? De que maneira podemos viver sempre alegres? A orientação de Deus ela é muito clara. A gente encontra na sua palavra que Deus deseja, Ele quer que cada um dos seus filhos aqui nesse mundo vivam com um espírito tranquilo, de regozijo, de gratidão, apesar e acima de todas as coisas. E a grande dificuldade é como fazer isso. Nós sabemos o quanto é difícil, né? Quanto é difícil vivermos sempre alegres. E aqui nesse salmo, irmãos, eu quero junto com cada um de vocês encontrar essa maneira de como nós podemos cultivar sempre um espírito alegre, mesmo em meio às grandes dificuldades. Nós não sabemos, irmãos, exatamente quem compôs esse salmo, mas com certeza o salmista, ao fazê-lo, expressou muito bem os sentimentos do povo de Deus, depois que a nação de Israel foi libertada do cativeiro na Babilônia. E esse é o contexto, meus irmãos, em que esse salmo foi escrito. Ele começa dizendo que sobre a restauração da sorte de Sião, no primeiro verso, que é uma referência, meus irmãos, à libertação de Israel do cativeiro babilônico. A gente pode recordar bem da história, né? Onde a nação de Israel havia entrado lá na Terra Prometida, sob a liderança de Josué, e pela graça de Deus, Israel conquistou aquelas nações que já habitavam lá e se tornou o poder dominante sobre aquela terra. Deus cumpriu a sua promessa, eles conquistaram a Terra Prometida. Aquela terra passou então a ser a nação de Israel, era a Terra Prometida que Deus havia jurado lá para os descendentes de Jacó, de Abraão. Só que depois
Depois o povo de Deus, já tendo domínio sobre a terra, ele começa a se esquecer do seu Deus. O povo de Deus começa a esquecer do seu Deus, ele começa a adorar outros deuses. Ele começa a se misturar com os povos pagãos que já existiam lá. Ele começa a adotar esses costumes dos povos pagãos. E então, no decorrer da história, Deus manda juízes, Deus manda profetas, Deus levanta reis piedosos que tentam reformar a religião do povo, mas o povo ainda assim continua idólatra. O povo vai endurecendo cada vez mais o seu coração, até que finalmente, usando uma expressão humana, a paciência de Deus se esgota. A paciência de Deus se esgotou, e Deus então resolve castigá-los. Deus resolve expulsá-los daquela terra, que eles haviam conquistado com grande poder e glória através de Moisés. Primeiro Deus manda os assírios, que eram na época uma nação muito poderosa, que dominava o cenário político, o cenário econômico, mundial. Os assírios invadem o reino do norte. Lembrando, meus irmãos, que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, né? O reino do norte, com capital em Samaria, reino do sul, capital Judá, capital Jerusalém. E naquele tempo, então, Israel estava dividido nessas 2 potências, nesses 2 reinos. E lá em Samaria, né, no reino do norte, os judeus prestavam culto, não a Deus, mas a um bezerro de ouro, né? O povo de Israel, na nação de Israel, em vez de adorar o seu Deus, aquele que os tinha levado à terra prometida, aquele que os tinha feito conquistar a terra prometida, não estavam mais adorando o seu Deus, mas estavam adorando bezerros de ouro. E Deus, então, meus irmãos, manda os assírios como um chicote, né, para castigar o povo, e os leva em cativeiro para a Babilônia. Leva todo o povo que estava habitando no reino do norte, todos os judeus, em cativeiro para a Babilônia. Passa algum tempo, meus irmãos, acontece o mesmo com o reino do sul, né, onde a capital era Judá, da dinastia de Davi, e continua no reino do sul os mesmos erros que haviam no reino do norte. E Deus, então, manda os babilônicos. Primeiro, os assírios tinham levado o povo judeu em cativeiro, depois veio os babilônicos e levaram os judeus que habitavam no reino do sul. E eles levam, então, todo o restante do povo de Deus para a Babilônia. Ou seja, meus irmãos, eles foram presos, muitos, durante todos esses acontecimentos morreram pessoas idosas, crianças, mulheres, homens. A nação foi assolada, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, os judeus perderam tudo o que tinham, né? Eles foram levados para a Babilônia como escravos. E lá eles ficaram por cerca de 70 anos, sob o domínio na Babilônia. No começo, o rei Nabucodonosor foi quem oprimiu o povo judeu. Ele os tratou como escravos, e durante esses 70 anos, meus irmãos, lá no cativeiro, os judeus não tiveram templo, eles não tiveram terra, eles não tiveram sacrifícios, eles não tiveram sacerdotes, eles não tiveram rei. Mas Deus não se esqueceu deles. Mesmo seu povo estando em cativeiro, Deus ministrou a eles através do profeta Daniel. Deus também levantou, por exemplo, o escriba Esdras para ministrar o seu povo. E foi-se passando esses 70 anos, ao final desse período, Deus novamente se lembra do seu povo. Deus tem misericórdia do seu povo, e Ele move o coração de Ciro, o rei da Pérsia, que era quem dominava o mundo naquela época. Já não eram mais os assírios, mas era o rei Ciro. Não era mais a Babilônia, mas era o rei Ciro, da Pérsia, que dominava tudo e todos naquela época. E o rei Ciro, então, meus irmãos, ele passa um decreto, libertando os judeus e autorizando que eles voltassem para a sua terra. Olha só, além de libertar o povo para a sua terra, ele dá presentes, ele dá uma guarda, ele escolta todo o povo para que voltem para a sua terra, nessa viagem de volta. E ele diz assim: vão, reconstruam a sua cidade, vão, reconstruam o seu templo, adorem o seu Deus, adorem o Deus de vocês. E isso, meus irmãos, claramente é o mover de Deus no coração daquele governante, cerca de 70 anos depois de eles estarem no cativeiro. E os judeus, então, voltaram, meus irmãos, não todos, mas a grande maioria dos judeus voltaram. Eles reocuparam as suas cidades na Terra Prometida, nação de Israel, aquelas cidades antigas que um dia lhes pertenceram,
eles começam a reocupar essas cidades, eles começam a reconstruir essas cidades, eles começam a reconstruir as suas casas, começam a reconstruir os muros da cidade, eles começam a reconstruir o templo. E esse é o período, meus irmãos, a gente pode lembrar bem, é o período de Esdras, é o período de Neemias, o profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, os 3 últimos profetas que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas a vida não era fácil, meus irmãos. Não estava fácil para os judeus. Por um lado, eles estavam muito alegres, contentes com a libertação, com a volta para a sua terra, para Jerusalém, para a terra prometida, mas, ao mesmo tempo, eles estavam sofrendo, porque eles não tinham tudo o que eles tinham antes. Eles sofreram, meus irmãos, por exemplo, hostilidades dos povos que moravam ao redor. Ninguém mais queria os judeus de volta. A terra não tinha ficado vazia depois que os judeus foram tirados de lá. Muitos outros povos entraram naquela terra, ocuparam aquela terra, aquelas cidades, e agora havia um problema para os judeus. Na sua porta havia um estrangeiro de uma nação estranha. E eles eram hostis, né? Os judeus não foram bem recebidos de volta. Além disso, meus irmãos, havia entre eles costumes que foram adotados durante o cativeiro, né? Eles se misturaram. Então, muitos deles ainda tinham o desejo de continuar praticando idolatria, continuar pecando contra o Senhor. E ainda mais, meus irmãos, eles também enfrentaram dificuldades financeiras ao voltar para a sua terra. Porque eles receberam, meus irmãos, permissão do rei Ciro de voltar para a sua terra, né? Tiveram a liberdade de construir o templo, as suas casas, reconstruir as suas cidades, mas eles ainda deviam ao rei Ciro. Então, eles tinham que pagar os seus tributos, os seus impostos, eles prestavam contas, eles não tinham um rei. Durante esse tempo, sempre era alguém enviado pelo rei da Pérsia para poder dominar sobre os judeus, enquanto eles estavam lá. E ainda, além disso, além de tudo isso que eu já falei, muitos dos judeus também ficaram na Babilônia. Então, foi um retorno parcial, não foi um retorno completo de todo o povo. Então, o salmista, meus irmãos, nesse texto, no Salmo 126, ele escreve esse salmo nessa situação, nesse contexto. Ele olha para trás, um pouco para trás, ele vê a restauração de Deus, ele vê como Deus moveu o coração do rei Ciro, ele vê como Deus mudou a sorte do povo, libertando o povo, ele relembra o sentimento que eles tiveram naquele dia, quando eles receberam esse decreto de voltem para a sua terra, voltem para as suas casas, voltem para as suas cidades. Então, o salmista aqui, ele relembra dessa alegria, do que eles sentiram quando essa boa notícia chegou, né, de que eles podiam voltar para a sua terra. Mas aí também ele olha para a situação presente. O salmista descreve as dificuldades que eles estão tendo, essa restauração que não é completa. Ele ora para Deus e pede que então Deus termine essa restauração, para que Deus restaure de novo a sorte do povo. E finalmente, então, ele termina o salmo olhando para frente, né, para o futuro, quando Deus haverá de trazer restauração completa para o povo. Por isso, meus irmãos, a gente pode dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte, meus irmãos, do verso 1 a 3, a gente vê a alegria pela restauração passada. A gente vê a alegria pelas bênçãos que Deus já havia dado. E a segunda parte, dos versos 4 a 6, é a alegria pela restauração futura, por aquilo que Deus ainda haveria de fazer, que é o que está no final do texto ali. Nessa manhã, meus irmãos, a gente vai encontrar o padrão, o procedimento, vamos dizer assim, de como a gente pode juntos obedecermos a ordem de Deus de vivermos sempre contentes, sempre alegres, em todo lugar, não importando a circunstância, em todo o tempo. Primeiro, nos lembrando do que Deus fez em Cristo Jesus por cada um de nós. E segundo, olhando para aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? E no meio disso tudo, meus irmãos, agora, no presente, hoje, aqui, a gente vai continuar com um olhar no passado e no futuro. E orar continuamente para que Deus cumpra a sua promessa a cada um de nós. Vamos então para a exposição do Salmo, começando ali pela primeira parte. Vamos reler, irmãos, os versos 1 a 3. Diz assim o Salmo: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso
estamos alegres. O salmista, meus irmãos, se alegra, e ele registra a alegria do povo de Deus pela restauração passada. Eles estão de volta à terra prometida. Eles olham para trás, para aquele momento da libertação, e lembram todos os sentimentos que tiveram, toda a alegria que tiveram, quando o decreto saiu, quando essas coisas aconteceram. E ele registra 4 coisas aqui. Primeiro, como quem sonha. No verso 1, está escrito ali que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O sentimento dos judeus aqui, meus irmãos, foi dizer, eu não estou acreditando. Sabe aquela surpresa boa que a gente não espera? Sabe aquela incredulidade cristã? Aquela incredulidade alegre, quando a gente se depara com algo que a gente não está esperando? Eles ficaram assim, meus irmãos, nós estamos livres, nós podemos voltar para a nossa terra, nós podemos voltar para o nosso templo, nós podemos voltar para os nossos costumes. Como que isso é possível? Como que isso está acontecendo? Como que isso pode ter acontecido? É bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade. Então, a primeira impressão dos judeus foi essa, e esse sentimento foi registrado aqui pelo salmista. Essa surpresa por essa notícia muito boa. É como, por exemplo, a gente chegar no emprego de manhã, e antes de nós começarmos o trabalho, o patrão chamar a gente e falar assim, eu tenho uma promoção para ti hoje, né? Ou chegar e falar assim, eu tenho um aumento para ti hoje. Sem a gente ter falado nada, sem a gente pedir. Aquela surpresa boa que a gente fala assim, não é possível, né? É difícil a gente receber um aumento sem pedir, né? É difícil a gente receber uma promoção sem esperar, sem estar esperando por isso. E foi isso que aconteceu com esse povo naquele período. Então, essa sensação que os judeus tinham, meus irmãos, chegou assim que o decreto do rei Ciro saiu, dizendo, vocês estão livres, vocês podem voltar para a terra de vocês. Por isso, meus irmãos, quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sião, meus irmãos, é um outro nome para Jerusalém, né? É um monte onde Jerusalém se encontra, onde Jerusalém está construída. Então, quando o salmista escreve, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ele está se referindo ao fato de que Sião, com Jerusalém, toda aquela região, voltou a ser do povo de Israel, voltou a ser da nação de Israel, do povo judeu. E eles ficaram, então, como quem sonha, naquele estado de alegria quase que inacreditável pelo que Deus fez. Então, eles pensaram, Deus se lembrou de nós, mesmo sendo miseráveis pecadores, que estávamos aqui, em cativeiro, mesmo nós merecendo o castigo, mesmo nós estando aqui por causa das nossas faltas, das nossas culpas, dos nossos pecados, por causa da nossa idolatria, ainda assim, Ele teve misericórdia de nós, Ele se lembrou de nós, e então eles ficaram como quem sonha, quando a notícia da libertação chegou. Segunda coisa que a gente encontra aqui, meus irmãos, é que a boca então se encheu de riso, e a língua se encheu de júbilo. Essa foi a segunda reação dos judeus, nós encontramos no verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Os judeus começaram meio que a rir à toa, meus irmãos. Eu lembrei, quando eu preparei essa parte do sermão, lembrei daquela música do Fala Mansa, não sei se os irmãos lembram? Ha, 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 mas eu estou rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa. Desculpa, pastor. Era uma música que eu gostava bastante. Então eles ficaram assim, meus irmãos, né? Meio que rindo à toa. A felicidade entrou no coração deles como uma forte correnteza. A gente pode imaginar os judeus batendo nos ombros uns dos outros e dizendo, estamos livres. Que alegria, que felicidade. Eu imagino eles se juntando para rir, para celebrar, para agradecer. Era uma felicidade arrebatadora naquele momento. Deus estava os restaurando daquela situação tão difícil. 70 anos em cativeiro, 70 anos escravos. Mas a boca deles, então, se encheu de riso e a língua deles se encheu de júbilo. Ou seja, meus irmãos, eles começaram a falar, né, para os outros, para os vizinhos. Lembrem que lá na Babilônia não havia só o povo judeu como escravo, né? O povo judeu era mais um povo que foi escravizado, levado para lá. Mas havia muitas outras nações, muitos outros povos que também estavam como escravos na Babilônia. Então, quando fala ali que a língua se encheu de júbilo, né, que a boca se encheu de riso, é como se eles fossem para os vizinhos de outras nações dizer, está vendo o que o meu Deus fez? Está vendo o que o nosso Deus fez? Ele nos libertou,
Ele está nos dando a nossa terra de volta. Ele está nos dando a libertação, a restauração. Esse era um sentimento tão forte neles, meus irmãos, que eles não conseguiam se conter. Por isso a língua se encheu de júbilo. Por isso eles expressavam para todas as pessoas que eles haviam recebido a libertação de Deus, que eles haviam recebido essa restauração em Deus. E por isso também que os outros povos olhavam e diziam: puxa vida, esse é o Deus dos judeus. Olha o que esse Deus está fazendo. Grandes coisas fez o Senhor, e é isso que a gente encontra no final do verso 2. Diz ali que então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor dos judeus por eles. E é verdade, meus irmãos, né? Olha só o que Deus fez pelo seu povo. Eles eram escravos, mas agora eles estão livres. Eles estão voltando para a terra deles com escolta, com presentes. Eles estão voltando para a terra deles para reconstruir tudo de novo, para recomeçar. Grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. E os vizinhos, as nações vizinhas, viam isso e reconheciam o Deus desse povo. E aí os judeus, como diz no verso 3, deram então testemunho da glória de Deus. Eles disseram: de fato, com efeito, Deus fez grandes coisas por nós. O Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Que dia glorioso quando essa boa notícia chegou. Quando o coração se encheu de alegria, quando o coração exultou, quando a boca ficou em festa, havendo alegria, havendo testemunho, lembrando tudo que Deus fez, havendo Deus tendo misericórdia deles, a língua então se enche de júbilo, e tudo isso, meus irmãos, redunda para a glória de Deus, porque de fato, Deus foi Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem assinou o decreto, meus irmãos, da libertação foi o rei Ciro, mas os judeus sabiam, as nações vizinhas sabiam, nós sabemos que quem moveu a mão do rei Ciro para assinar esse decreto foi o Deus verdadeiro, foi o Senhor dos judeus, foi o Senhor daquela nação de Israel. É Ele quem está por trás, meus irmãos, de cada provisão, de cada providência, de cada libertação. É somente Ele que é capaz de operar grandes coisas, e é somente Ele que é capaz, por meio disso, nos fazer constantemente alegres. Amém? A oração, então, pela restauração, meus irmãos, começa ali no verso 4 ao verso 6. Essa é a segunda parte do Salmo. Aqueles dias de alegria, de júbilo, já estão no passado, nos 3 primeiros versos. E agora, a alegria deles se torna em oração. O salmista coloca ali, ele escreve: restaura, Senhor, a nossa sorte. Aí a gente olha para o texto e a gente pergunta: mas no versículo 1, que a gente acabou de ler, diz ali que o Senhor restaurou a nossa sorte. E aí no versículo 4 a gente lê uma oração pedindo: Senhor, restaura a nossa sorte. Não parece contraditório, irmãos? Ele ora de novo: Senhor, restaura a nossa sorte. Mas o que é que tinha acontecido, meus irmãos, se a sorte deles já havia sido restaurada? O que havia acontecido nesse meio tempo? Passou-se os primeiros momentos, passou-se os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos de euforia do povo por estarem de volta à sua terra, os primeiros anos da alegria por terem sido libertos. Passou-se esse tempo de alegria e eles percebem então o quê? Que a vida começa a voltar ao normal, né? O cotidiano começa a voltar. E o problema é que na vida normal, no cotidiano normal, quando a alegria começa a ficar de lado, a gente começa então a ver mais as dificuldades do que as bênçãos, não é verdade? Foi isso que aconteceu com o povo judeu. Passou-se esses primeiros momentos de alegria, eles estavam de volta à terra prometida, mas a reconstrução da cidade era muito complicada. Passou-se os primeiros momentos de alegria, mas construir o templo era muito complicado. A gente encontra essa dificuldade lá no livro de Esdras, livro de Neemias. A gente vê as dificuldades, através de Neemias, a gente vê as dificuldades que os samaritanos, que os amonitas, por exemplo, aplicavam contra os judeus, né? Eles estavam se colocando contra a reconstrução do templo. Haviam calúnias contra os judeus, haviam armadilhas, havia gente que ia lá para o rei Ciro e fofocava dos judeus, né? Falavam que eles estavam
fazendo algo contra a Pérsia. Então havia toda essa dificuldade, meus irmãos, todo esse contexto de volta à terra deles. Além disso, meus irmãos, o povo parecia que estava já meio desanimado. Em vez de construir a casa de Deus, em vez de reconstruir o templo, o pessoal estava mais preocupado em construir a sua lojinha, o povo já estava mais preocupado em construir o seu negócio, abrir a sua oficina. O povo só levava para Deus o que sobrava. Eles estavam mais preocupados consigo mesmos do que com a casa de Deus. Foi aí então que se levanta o profeta Ageu, e ele diz: por que vocês estão preocupados com a casa de vocês e não reconstruindo a casa de Deus? Vem também o profeta Zacarias, reclamando desse povo. Vem Esdras, o escriba, que Deus levantou como líder junto a Neemias, e ele juntava o povo e dizia: por que vocês estão tão devagar? Por que vocês estão oprimindo os irmãos de vocês? Por que vocês estão se casando com as mulheres desses povos estrangeiros? Por que vocês estão começando a cometer os mesmos erros que nos levaram um dia como escravos para a Babilônia? Por que vocês estão fazendo isso? Então a situação, meus irmãos, não era nada fácil. Também tinha muito judeu, como eu tinha dito antes, que não voltou para a terra prometida, que não voltou para a sua terra, para a reconstrução das cidades, do templo. Muitos judeus ficaram na Babilônia. Muita gente não voltou. Então essa alegria inicial deles se torna em oração. Deus, restaura a nossa sorte. Nós sabemos que o Senhor já restaurou a nossa sorte, mas ainda não foi completamente. Ainda há muita coisa a ser feita, Senhor, muita coisa para avançar, muita coisa precisa ir adiante. Restaura de novo a nossa sorte. E aí o salmista, ele usa nessa oração duas analogias, duas figuras, exemplificando a expectativa que ele queria que Deus fizesse, cumprisse. A primeira figura, a primeira analogia, a gente vê ali no verso 4, onde o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb, meus irmãos, é uma região deserta, que fica lá ao sul da Judeia. Essa região, meus irmãos, ela passava a maior parte do ano, longos períodos, em seca. Tinham muitos riachos que ficavam secos a ponto da terra ficar toda rachada. Então, boa parte do tempo, aqueles ribeiros, aqueles riachos, eram como veias mortas, num cadáver. Eram ressecadas, eram expostas ao sol, a terra estava endurecida, não havia nada que pudesse ser plantado naquela terra. A terra não servia para nada, e de repente, vinham as chuvas, choviam nas montanhas ao redor, vinha então uma inundação que descia a montanha abaixo, e aqueles ribeiros se enchiam, as águas desciam como uma torrente forte, e ela irrigava todo o deserto. Um pouco antes disso acontecer, os povos começavam então a semear, eles começavam a jogar sementes naquela terra seca. E é isso que o salmista está dizendo aqui, com essa analogia, que é como um pedido do povo de Deus. Deus, da mesma forma que inesperadamente, da mesma forma que de repente, que poderosamente, tu manda as águas, que enche os ribeiros que estão secos, que torna a terra molhada, que inunda a terra, do mesmo jeito, faz a mesma coisa conosco, Senhor, restaurando a nossa sorte. Vem com poder, vem com graça, vem com majestade, vem com abundância, vem com fartura, vem inundar, vem restaurar completamente a nossa sorte. Termina a boa obra que o Senhor começou. Exatamente como acontece com aquelas torrentes no Negueb. Essa é a oração do salmista. E no versos 5 e 6, então, a gente encontra uma outra ilustração, uma segunda ilustração, que ele usa da restauração completa, como um desejo que ele quer que Deus faça. Ele disse assim, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Naquelas épocas de seca, meus irmãos, eles tinham que plantar mesmo no terreno seco. Eles estavam à espera das torrentes do Negueb. O agricultor, ele saía espalhando a sua semente, como semeando esperança, pura esperança, porque naquela terra não tinha como nascer nada, mas ele tinha certeza das chuvas que viriam. Enquanto ele semeava, as lágrimas desciam pelo seu rosto.
Enquanto ele semeava, ele chorava, mas com júbilo ele ceifaria. Ele não sabia quando iria acontecer exatamente, mas ele tinha a certeza, a esperança de que as torrentes de águas viriam no Negueb. As chuvas viriam, elas molhariam aquele terreno e as sementes então nasceriam, brotariam, haveria vida ali naquele lugar. E aqui o salmista ele lembra da fidelidade de Deus. Ele fala assim, os que com lágrimas semeiam, certamente, com júbilo ceifarão, porque o Negueb será inundado com as águas mandadas por Deus. Então quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes. Notem, meus irmãos, que ele se alegra olhando para trás. Quando Deus restaurou a sorte da nação de Israel, ficamos como quem sonha, a boca se encheu de riso, a língua se encheu de júbilo, e agora ele se alegra olhando para frente, dizendo: Senhor, nosso trabalho de semeador aqui nessa terra, agora ela é feita com lágrimas, mas um dia nós voltaremos, trazendo os nossos feixes com júbilo, com alegria. É a mesma palavra usada, meus irmãos, no início do Salmo. Olhamos para trás, vemos o que Deus fez, nos alegramos. Eu olho para frente, vejo o que Deus fará e me alegro. E é assim, meus irmãos, que nós vivemos o presente. É assim que nós vivemos o hoje nesse mundo, olhando constantemente para trás e para frente, para trás e para frente. É isso que esse salmo nos ensina. Enquanto vivemos nesse mundo, para vivermos alegremente, precisamos olhar para trás e para frente. O nosso Deus é um Deus de restauração. Restauração passada, que nos renova no presente, para usufruirmos da restauração completa que há de vir. Eu quero trazer uma aplicação aqui, meus irmãos, bem específica para a nossa vida cristã. O salmista, ele nos lembra, em primeiro lugar, que a gente precisa olhar para trás. No caso do cristão, meus irmãos, nós devemos lembrar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nós temos muito mais motivos de alegria olhando para o passado, para o nosso passado, do que os judeus tinham, olhando para a libertação dada pelo rei Ciro. Nós temos muito mais motivos de alegria do que os judeus. Porque na nossa libertação, meus irmãos, a gente não foi liberta de uma escravidão política, econômica. A nossa libertação foi a libertação que nos tirou do cativeiro de Satanás. Não foi do rei Ciro, mas do cativeiro de Satanás. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos perdoou todas as nossas dívidas. Ele perdoou a nossa dívida que era espiritual, não era uma dívida física. Ele nos perdoou uma dívida que seria impossível nós pagarmos. Qual era o nosso salário, meus irmãos? Era a morte. O salário do nosso pecado era a morte. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Mas Ele nos perdoou. E isso, meus irmãos, é muito maior, muito melhor do que o rei Ciro fez, perdoando as dívidas da nação de Israel e libertando o povo. Deus nos fez parte do seu povo. Isso é motivo mais que suficiente para a gente ficar como que perplexos, como que quem sonha, como os judeus ficaram. Isso sim, meus irmãos, é motivo de rirmos à toa, isso sim é motivo de falarmos jubilosos, de expressarmos a alegria que temos por termos sido presenteados por Deus, com a sua bondade, com a sua fidelidade, com o seu perdão. E é isso, meus irmãos, que a Bíblia se refere quando a gente encontra a expressão alegria da salvação. A salvação, meus irmãos, é um fato consumado nas nossas vidas, na vida do crente. Ela já aconteceu, ela já é nossa. Nós olhamos para trás e dizemos: como é que Deus pôde perdoar um pecador como eu? Como é que Deus pôde restaurar a minha sorte dessa forma? Logo eu que não fiz nada para merecer, como é que Deus pôde me perdoar? Eu que sou um miserável pecador, eu que estou debaixo do cativeiro de Satanás, eu que estou preso na escravidão do pecado, eu que estou condenado pelos meus delitos, com uma dívida diante de Deus que eu só posso pagar, aliás, que eu não posso pagar,
né? E que, enquanto isso, a minha alma estará no inferno. Então, como Deus pode ter me perdoado? Por quê? Nós, às vezes, não conseguimos entender isso, meus irmãos. Pura graça e misericórdia. Nós nunca vamos entender por que cada um de nós foi escolhido. Por que cada um de nós recebeu a graça de Deus. Porque nós não fizemos nada para merecer. Mas Deus nos perdoou. Deus se lembrou de cada um de nós. Deus nos libertou. Deus nos fez como filhos, nos adotando como filhos. E mais do que simplesmente nos dar, meus irmãos, uma terra de volta, como fez com aquele povo, com o povo judeu, Deus hoje ele nos fez como herdeiros dele. Né? A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós recebemos de Deus não uma terra, mas o mundo inteiro, o cosmos inteiro. Nós recebemos de Deus tudo o que Cristo tem. E, portanto, meus irmãos, tudo nos pertence. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem somos nós para sermos co-herdeiros com Cristo? Para dividirmos tudo o que Ele tem com Ele? Quem somos nós? Essa, meus irmãos, é a razão primeira da nossa alegria. Olharmos para trás e dizermos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor nos deu a sua salvação. Sabe por que muitas vezes a gente vive triste, meus irmãos? Sabe por que muitas vezes a gente passa por dias onde a gente fica desanimado, abatido? Porque a gente se esquece, muitas vezes, de lembrar o que Deus já fez por cada um de nós. Tem um louvor, que eu acho que é da harpa, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, ditas de uma só vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Nós sabemos que essa canção, meus irmãos, ela está se referindo mais diretamente ali à providência de Deus dia após dia, aos cuidados que Deus tem por cada um de nós. Mas, essencialmente, meus irmãos, essa canção nos lembra da grande restauração que Deus fez nas nossas vidas, em Cristo Jesus. Ela lembra do maior cuidado de Deus, que foi não nos deixar ir para o inferno, que foi nos dar a salvação, uma vida eterna. E é assim, meus irmãos, que nós vamos viver alegres nesse mundo, olhando para trás, vendo o que Deus fez por nós, vendo quem nós éramos, vendo quem Deus nos tornou mediante Cristo Jesus. E aí, então, a gente encontra aquela expressão tão conhecida em meio da teologia. Talvez em algumas pregações a gente ouve essa expressão do já, mas ainda não. O Salmo nos ensina que aqui nesse mundo, essa restauração que nós recebemos, ela ainda não é completa. E como entender isso? Fica mais fácil a gente entender essa expressão da seguinte maneira: o reino de Deus já veio, o reino de Deus já começou, mas nós ainda não nos deleitamos plenamente desse reino perfeito. A nossa salvação já teve início, nós a temos, nós descansamos seguros na verdade de que estamos salvos, mas ela ainda não está terminada. Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda pecamos. Ele nos livrou da condenação da morte, mas nós ainda vamos morrer. A não ser que Cristo volte antes, cada um de nós vai experimentar a morte. Ele quebrou o poder de Satanás sobre as nossas vidas, sobre nós, mas o diabo ainda anda ao derredor, procurando alguém a quem possa devorar. Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda pecamos. Por isso, meus irmãos, o Senhor restaurou, mas ainda assim nós oramos: restaura, Senhor. Já, mas ainda não. Enquanto peregrinamos aqui, meus irmãos, aqui nesse mundo, nós oramos para que Deus termine logo o ainda, da expressão já, mas ainda não, né? A gente ora para que Deus termine logo o ainda. Nós oramos para que se ainda passe. O reino de Deus já veio, mas foi o próprio Jesus que ensinou os discípulos a orarem: venha o teu reino. O reino veio, mas ainda virá. Já nos restaurou, mas nós oramos para que o Senhor nos restaure. E nós olhamos então para o futuro, para aquele dia em que Deus nos dará essa restauração completa.
quando Ele nos ressuscitará dos mortos, vencendo a morte definitivamente. Só a ressurreição vai vencer a morte definitivamente, quando Ele nos dará a vida eterna, quando a morte será definitivamente banida, quando Ele nos dará, então, uma posse não de uma terra, mas de uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Nessa terra onde habitará a justiça. Quando estaremos com Ele, então, para todo sempre, meus irmãos, com o Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Quando nós nunca mais teremos dor, aflição, doença, angústia, depressão. Quando nós oramos e olhamos para esse dia, nosso coração se enche de alegria, nossa boca se enche de riso, nossa língua se enche de júbilo. Nós vivemos nessa esperança. A esperança certa de que um dia Deus vai fazer tudo isso conosco. Por isso, quando olharmos, meus irmãos, para trás e para frente, o nosso coração deve se encher de júbilo, de alegria, ainda que no presente a gente esteja semeando com lágrimas, ainda que no presente nós possamos estar enfrentando dificuldades, o nosso coração deve se encher de alegria pelo que Deus irá fazer por cada um de nós. Nosso coração deve se encher de alegria pelo que Deus já fez por cada um de nós. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, aqui nesse mundo, a gente serve a Deus. Enquanto esse dia não chega, a gente continua falando para os povos, testemunhando, propagando o Evangelho. Deus fez grandes coisas por nós. De fato, Deus fez grandes coisas. E por isso nós estamos alegres e por isso nós servimos esse Deus. Porque Ele nos deu a libertação. Porque Ele nos restaurará definitivamente algum dia. E eu termino, meus irmãos, para concluir, com duas palavras. A primeira é uma pergunta. Em que se baseia a sua alegria? O que faz você alegre? O que faz você se alegrar? Pense um pouco nisso. O que te dá mais alegria? Talvez uma pessoa, talvez uma conquista pessoal, talvez o seu emprego, talvez é isso que hoje te dê mais alegria. Talvez seja um carro que você acabou de comprar, talvez seja uma casa que você conseguiu financiar, talvez seja um projeto de uma viagem que você já está, pagando tudo, talvez seja, sei lá, um namorado, a esposa, o marido, os filhos. O que mais te dá alegria? O que mais te enche de alegria? Irmão, se for cada uma dessas coisas que eu falei agora, todas elas vão passar. Um dia a gente vai perder a nossa juventude, alguns já perderam, né? Um dia a gente vai perder a beleza física, não que eu já tenha ganho um dia, mas... um dia a gente vai perder a saúde, meus irmãos. Um dia a gente pode perder o nosso cônjuge, né? Sempre falo para a Camila, tomara que eu morra antes. Um dia a gente vai perder, meus irmãos, muitas coisas, né? A gente pode perder até os nossos filhos. Mas todas essas coisas são passageiras. Essas coisas, meus irmãos, são bênçãos de Deus. Nos trazem felicidade, mas tudo isso vai passar. A única alegria que permanecerá para sempre, meus irmãos, é o nosso Deus e a sua obra por nós. O que Ele fez por cada um de nós, em Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Ele faz hoje no presente, nos sustentando com as suas bênçãos, e aquilo que Ele ainda fará no futuro. É Ele, meus irmãos, em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ele é o motivo verdadeiro da nossa alegria. E é o que Jesus nos disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, somos apenas peregrinos. E é por isso, meus irmãos, que o nome desse salmo é salmo de romagem. Ele é cantado por peregrinos que não tinham lugar certo, que vagavam no mundo em direção da Jerusalém celestial, a Jerusalém que está por vir. Nós somos peregrinos, indo de volta para Jerusalém. O nosso coração, meus irmãos, precisa desapegar das coisas desse mundo. Não são coisas que são ruins, né? Existem muitas coisas boas. Não é que nós devemos deixar de agradecer a Deus por todas essas coisas, não é que nós devemos deixar de usufruir todas essas coisas,
Mas a alegria, meus irmãos, não pode estar nessas coisas, porque um dia essas coisas podem nos faltar. Um dia essas coisas podem ir embora. E muita gente perde essas coisas, e quando perde, cai em depressão, né? Cai numa profunda tristeza, vive amargurado, em murmuração. Eu não estou dizendo que toda depressão é resultado de uma visão, uma vida espiritual. Mas eu sei que muitas causas para a depressão, meus irmãos, boa parte da angústia, da tristeza, da solidão, do desânimo dos cristãos, não é um problema clínico, mas falta de foco na palavra de Deus. Falta de regozijo no Deus que faz todas as coisas. A segunda palavra, meus irmãos, é para aqueles que estão tristes e abatidos hoje, desanimados, sem ânimo. Eu queria que nessa manhã, pensando nesse salmo, você enchesse o seu coração de alegria, de júbilo. Eu queria que você olhasse para trás, não importando as tristezas, as angústias, as dores, os sofrimentos. Eu queria que você olhasse para trás e visse a libertação de Deus, o perdão de Deus em Cristo Jesus, a reconciliação que Deus nos deu mediante seu Filho. E que o seu coração se encha de júbilo, que o seu coração transcenda toda dor, toda agonia, ao você se lembrar da salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Que isso nos liberte, meus irmãos, liberte-nos das nossas tristezas, das nossas amarguras, que a gente possa então viver nos alegrando plenamente no Senhor, exultantes como quem sonha, que a gente não viva de forma triste. Eu tenho uma coisa para falar que é um pouco pesada, mas eu vou falar de uma maneira leve. Crentes desanimados, crentes sem esperança, são uma péssima recomendação do Evangelho. Pare para pensar nisso. Crentes desanimados, crentes entristecidos, são uma péssima recomendação do Evangelho para o mundo. O que nós deveríamos fazer a partir de hoje, a partir dessa manhã, é todos os dias das nossas vidas, buscarmos vivermos como peregrinos, sofrendo as dificuldades desse mundo, mas atravessar tudo isso, com a boca cheia de riso, com a língua cheia de júbilo, exultantes, alegres, dizendo a todo tempo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ainda que hoje eu esteja doente, ainda que hoje eu esteja machucado, ainda que hoje eu esteja cansado, ainda que hoje eu esteja sofrendo, ainda que hoje eu esteja solitário, sem dinheiro, ainda que hoje o meu casamento esteja passando por uma turbulência, eu sei em quem tenho crido, sei o quanto Deus é poderoso e que Ele é fiel e que tudo vai ser restaurado um dia. Eu sei o que o Senhor fez por mim e eu tenho certeza e a esperança do que Ele ainda vai fazer. Amém, meus irmãos? E é assim que nós devemos viver. Assim nós viveremos como cristãos alegres, sendo boas testemunhas do Evangelho para o mundo. Meus irmãos, que essa série da espiritualidade renovada tenha de fato falado ao nosso coração, nos transformado. Que hoje essa série seja fechada com chave de ouro. Olhando para o nosso Deus que é fiel, para a sua palavra que é fiel, olhando para esse Deus que nos restaurou, para esse Deus que ainda vai nos restaurar plenamente, nós podemos ter uma espiritualidade renovada. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé? Eu passei um pouquinho do tempo, mas é difícil. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por esse salmo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ser esse Deus fiel, que um dia nos libertou dos nossos pecados, que um dia nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz, para o reino do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós nos alegramos pelo que Tu fez. E com alegria, Senhor, esperamos por aquilo que Tu ainda vai fazer em nossas vidas. Nós esperamos ansiosos, Senhor, por aquele dia que virá com poder, com glória, com o Senhor chamando cada um de nós pelo nome, para irmos com Ele para um novo céu, para uma nova terra, onde todas as coisas
estarão definitivamente restauradas, onde haverá plena alegria, onde haverá pleno gozo, pleno regozijo, onde, Senhor, usufruiremos de algo que hoje a gente não consegue usufruir plenamente. Senhor, esperamos ansiosos por esse dia. Enquanto estivermos aqui, Senhor, nos ajude a olhar para trás, a contarmos todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor, a termos esperança ao olhar para o futuro. Fortalece, Senhor, a nossa convicção, a nossa certeza de que o Senhor voltará e cumprirá todas as suas promessas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, pela tua maravilhosa palavra.